Muito bem, nós estamos aqui na Universidade da Amazônia, na cidade de Belém, estado do Pará, no Brasil, no âmbito do primeiro Congresso Internacional Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, organizado pelo IBERUJU e pela Universidade da Amazônia, com seu programa de mestrado, PPG-DR, Direitos Fundamentais. E nós estamos no painel número 6, que vai falar sobre a responsabilidade social das empresas, desafios atuais do direito ambiental e repercussões internas e externas. Comigo eu moderaria o projeto para falar, mas ele tem que levar isso para o hospital, eu vou moderar só. Primeira conferência seria de Stefania Arana Suano, secretária de Estado de Espanha, que eu não vejo ela presente. Por algum motivo, eu não estava presente, Stefania. Adorarei, mais tarde ela apresenta. Guilherme Freire, de Barro de Márcia Carla Pereira, do Pedro, estão presentes, por favor? Se sim, eu vou passar a palavra os dois, a Márcia do Paraná e da Universidade Federal do Paraná. A tema é a arbitragem como instrumento de consecução dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre as empresas e os direitos humanos. Tem a palavra dos dois ou dois. Fiquem à vontade. Fábio, o Guilherme precisa ser o último, pois ele está numa sustentação oral. Ok. Gostaria de avisar também que está dando agora muito eco, começou a picar aqui, pelo menos para onde eu estou. Quem está falando é Kênia e Ana Caroline. Oi, Andréa também, eu não estou ouvindo muito bem, não. Essa sala, nós estamos, é uma sala com várias câmeras aqui, né? E eu não tenho um microfone meu, é uma captação ambiente, talvez seja por isso. Né? Mas eu não vou falar quase, quem vai falar serão vocês, então só vou apresentar e pedir para vocês continuar. Muito bem, então vamos lá, Ana Carolina da Silva Alves e Kênia Cristina Maia, da Universidade Federal Rural, presumo que do Rio de Janeiro, que vai falar do conceito de direito ambiental frente à atualidade global, principais das repercussões. Tem a palavra. Boa tarde. Eu só queria fazer uma observação que eu não consigo compartilhar meu slide. Parece que é só para vocês, participante não está autorizado. Vamos fazer o co-host, você, Ana. Está liberado. Aqui continua não indo. E minha professora também não está conseguindo compartilhar pelo dela, então... Pode liberar só o da Ana Caroline, se conseguirem. Para a gente aparece tudo liberado. Aqui realmente está dando como indisponível. Eu poderia apresentar sem o slide? Para mim também dá indisponível, falando que só o anfitrião que pode. Será que não é porque está com algum slide na tela aí? Aqui não tem nem slide. Fechado. Se não tiver problema, eu posso falar então sem os slides. Por favor. Então, tá bom. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Ana Caroline. Eu sou estudante de graduação em Gestão Ambiental pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi elaborado por mim e pela minha professora, Kênia Cristina Pontes Maia, que também é minha orientadora e professora adjunta na universidade. O tema desse trabalho é o conceito do direito ambiental frente à atualidade global, os principais entraves e repercussões. Fazendo aqui uma introdução, o direito ambiental ele compila leis, normas e princípios, né, que visam
a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, é uma temática muito recente, uma vertente do direito muito recente, o direito ambiental, mas muito importante. Surgiu em meados dos anos 60, num contexto de crise ambiental. É um panorama histórico não taxativo que nós fizemos aqui, mostra a evolução lenta entre a década de 30 e a década de 70. Um pouquinho mais do que a década de 70 também, mas eu vou explicar aqui para vocês que em 1930 foi criado o primeiro Código Florestal Brasileiro. E depois de 30 anos é que houve a criação das áreas de preservação permanente, que são as APPs. E a gente observa aí um intervalo muito longo, né, entre 1960 e 1988, quando foi feita a Constituição Federal, foi promulgada, né, a Constituição Federal Brasileira. E se a gente observar ali que, nesse período, em 1964, estava acontecendo, né, a ditadura militar no Brasil, que foi um sistema centralizado. Então, essas questões, né, principalmente voltadas para o meio ambiente, ficaram totalmente apagadas. E a Constituição Federal trouxe isso à tona novamente, principalmente no artigo 225, e a partir disso é que foram criadas outras legislações específicas para as questões ambientais. Em 1989, houve a criação do IBAMA, né, órgão público federal. Em 1997, houve a criação da Lei das Águas. Em 98, a Lei de Crimes Ambientais, e a partir disso só foi destrinchando, né, dando ainda mais ênfase a outras legislações ambientais no nosso país, que hoje são fundamentais, né, para principalmente fiscalização e execução de um trabalho eficiente num país de esfera continental, né, visto que aproximadamente 20% da biodiversidade do planeta está concentrada aqui. O problema proposto nesse trabalho é algo que foi muito perceptível, que é perceptível para todos nós, são os problemas associados ao meio ambiente. Nós vemos aí todos os dias como que cresce o problema de falta de infraestrutura nas grandes cidades, a falta de saneamento básico, a proliferação de doenças, os desastres, né, queimadas, a perda constante de espécies nativas, de espécies endêmicas, e o quanto isso é prejudicial para o nosso ecossistema. Então, o estudo visa demonstrar os desafios, né, que o direito ambiental enfrenta numa realidade como essa. E é perceptível não só no Brasil, mas também no mundo. O objetivo dessa investigação é proporcionar uma visão de proteção ambiental, fazer um levantamento dos principais problemas que têm repercutido no nosso país, e são muitos, e mostrar de forma clara e objetiva como essas problemáticas se manifestam, né, como eu falei para vocês, e como o direito ambiental se apresenta perante essas questões. A metodologia empregada é uma pesquisa científica com objetivo exploratório, fonte de pesquisa primária e secundária, apresentação de resultados de maneira qualitativa, levantamento documental, revisão bibliográfica e discussão teórica. Bom, falando agora para vocês sobre os resultados, nós analisamos alguns artigos de todas essas legislações que foram citadas anteriormente, e fica evidente que é dever, né, de todos a proteção do meio ambiente, e o quanto essas legislações são fundamentais para dar um embasamento jurídico para o meio ambiente, né, visto que é um direito de todos. E com o estudo, né, observou-se a elevação da proteção ambiental por conta das legislações, embora haja um crescente cenário de desmonte e de destruição, mas também foi verificado que a legislação, né, eu até deixo aqui de uma forma, fica aí um questionamento, né, e até mesmo para vocês possivelmente exporem a opinião de vocês, o quanto as legislações, em alguns momentos, elas
fica um pouco, em alguns artigos, né, fica um pouquinho subjetivo, ficar a interpretar, né, o entendimento de como vai ser administrado, de como vai ser gerido as questões relacionadas ao meio ambiente. Por mais que sejam muito importantes, em alguns momentos a gente consegue perceber que por trás, né, tem aí uma questão política mesmo, mas que de toda maneira, se não fossem as legislações ambientais, a gente não teria embasamento jurídico para discutir a temática ambiental que é tão importante para o país e também para o mundo. Eu agradeço, gente, a oportunidade de participar de mais um congresso com vocês. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada. Agora, Carolina, penso que já concluíram, né, a apresentação. Vamos passar, então. A professora Kênia, não quer fazer uma consideração do trabalho? Boa tarde para todos, prazer revê-lo aqui, mais um congresso. Nos encontramos na Espanha, já encontramos no Rio, agora virtualmente em alguns outros lugares. Só para poder colocar que eu fiquei muito orgulhosa desse trabalho por parte da minha aluna, porque eu gostaria de salientar que ela é de uma área de gestão ambiental. Então, algumas coisas que podem ficar claras para quem é do ramo do direito, elas não são tão claras assim para quem lida com as questões ambientais. Então, há uma discrepância muito grande entre o que está previsto e o que está sendo realizado. E, através desse estudo, dessa comparação, desse levantamento que foi feito por ela, ela conseguiu entender um pouco mais quais seriam os entraves e repercussões e o que vem acontecendo no Brasil atual. Então, a questão das enchentes, da questão do direito urbanístico mal colocado, estrategicamente mal dirigido. Então, ela leva a situações que repercutem muito nas questões ambientais. É só isso, é só uma colocação, e obrigada pela participação, e poder estar aqui com vocês é uma satisfação. Obrigado, doutora Kênia, é um prazer voltar a vê-la. Igualmente, estaremos em Madrid, se vocês também tiverem interesse, a partir de julho, temos congresso em Madrid, presencial e também online. Seguindo aqui a ordem, vou passar para o próximo comunicantes. Bruna Balbino Gonçalves, Carlos Federico e Adriele, da Universidade Católica do Paraná, são presentes. Não estão online. Ok, então vamos lá aqui. Nós estamos online. Marcos Venâncio e Liz Vieira, aposta. Não? O Marcos está online. Ok, Marcos, por favor, eu vou mostrar para você da Universidade Federal do Pará e da capital, ou do interior, não sei o que pode falar, perdas e danos por efeito de mudanças climáticas em que como se paga essa conta. É o título da palestra na comunicação do Marcos Venâncio e Liz Vieira da Costa. Por favor. Marcos, consegue ouvir, Marcos? Não consegue, pelo jeito. Vamos para o próximo. Mirla, Larissa e Felipe. Vamos, estão presentes? Boa tarde, estamos presentes. Muito bem. Obrigado. Então, eu vou apresentar vocês. A Mirla e o Felipe são do Centro Universitário SESMAC, da Universidade Federal de Alagoas. O tema do trabalho proposto se chama Estado de Coisas Inconstitucional, Ambiental e Ativismo Judicial do Supremo Tribunal Federal. Com a palavra, vocês podem dividir o tempo como quiserem. Oi, eu vou pedir só um minuto, porque o meu professor estava online e eu não sei se deu erro, mas agora ele não está mais. E ele queria iniciar. Ah, tá aqui. Bom, então, boa tarde a todos e todas.
Muita satisfação estar participando desse evento organizado pelo Iberoju. E eu sou orientador da Mirla, né, uma brilhante estudante que tratou do tema do estado de coisas inconstitucional ambiental e o ativismo do Supremo. Preliminarmente, né, falando sobre esse tema de relevância aqui, principalmente porque foi desenvolvido na América Latina, o estado de coisas inconstitucional, a gente percebe que é quando o poder público, de uma maneira institucionalizada, ele se omite na concretização de direitos fundamentais, né? Não levando em conta os espectros da máxima efetividade dos direitos fundamentais. E o artigo, ele se propõe, então, a fazer uma investigação desse contexto dentro do espectro ambiental, né? As suas vertentes da prevenção, da precaução, e identificando, se for o caso, a dimensão do ativismo judicial por parte do STF, ou não, se haveria uma extrapolação, né, daquela teoria das questões políticas, que foi desenvolvida inicialmente no caso Marbury versus Madison, ou se realmente o STF estaria implementando aí as medidas de concretização de direitos fundamentais. Então, feito esse preâmbulo rápido, a Mirla ela tem aí uns slides para expor e ela fará, então, o sequenciamento aí, agradecendo a todos pela oportunidade por esse momento. Deixa só eu tentar aqui, que eu estou tentando compartilhar também a tela e está dando um erro, que nem a apresentação passada. Aparece indisponível o compartilhamento. Tem algum problema de atualização do Zoom. E é bem difícil nós conseguirmos fazer dominarmos daqui, né? Se você puder fazer desde o seu computador, você vai expondo pelos slides que nós vamos ouvir. Tá, então eu vou apresentar sem os slides, tudo bem? Pelo que eu estou vendo aqui, está dizendo que o gerenciador ele desabilitou a exposição de telas pelos demais participantes. Se houver alguma configuração nesse sentido, se não, segue adiante. Nós tentamos colocar vocês como co-host, mas colocamos e ele não vai. Esse é o problema. Eu estou sozinho na sala. Tá, então eu vou iniciar para não perder tempo, não tem problema. Qualquer coisa eu posso compartilhar para quem quiser os slides posteriormente. Boa tarde, como o meu professor orientador Felipe falou, me chamo Mirla, eu faço mestrado no Centro Universitário SESMAC e a minha dissertação ela tem como tema o transconstitucionalismo e as políticas públicas na floresta amazônica. E ao longo do mestrado nós fizemos alguns artigos. Dentre eles, a gente resolveu falar sobre o estado de coisas inconstitucional ambiental e o ativismo judicial. Acho que conseguiu compartilhar, não foi? Foi. E aí, assim, o nosso artigo, ele está dividido primeiro, nós vamos falar sobre a origem do estado de coisa inconstitucional, né, que aconteceu na Colômbia. O primeiro caso aconteceu em 1997, né, foi quando a Corte Constitucional da Colômbia, discutindo o direito dos professores municipais de receberem benefícios previdenciários. Então, a Corte ela fundamentou o estado de coisas tanto no dever de colaboração entre os poderes e determinando um diálogo de cooperação entre os demais poderes e a sociedade civil. Mas foi em 2004 que teve uma decisão de maior alcance relativa ao STI, lá na Colômbia, que foi quando a Corte tratou dos deslocamentos forçados que ocorreram durante a década de 70 a 90, ocasionados pelo grupo FARC, lá. E aí, a Corte, na sua decisão, ela fundamentou o STI, Estado de Coisa Inconstitucional, justificando que as políticas públicas existentes elas eram insuficientes ou inexistentes, e também que existia falta de recursos públicos e incapacidade das instituições envolvidas.
E aí ela é considerada, essa decisão, como uma macrosentença, uma macrodecisão, porque ela foi vista como um modo de decisão tomado envolvendo um livre debate. Ela utilizou audiências públicas para aproximar a sociedade civil e as outras instituições. E também ela foi vista como uma macrosentença porque ela observou a população beneficiária da decisão, né, a violação de direitos e os órgãos e a sociedade civil que estavam envolvidos. Então, basicamente, para a gente constatar um estado de coisa inconstitucional, a gente tem que observar a violação massiva e generalizada de direitos fundamentais, a omissão reiterada das autoridades públicas e que, para a superação desse estado de coisa inconstitucional, tenha que envolver uma pluralidade de órgãos e sociedade civil. E aí o Brasil trouxe para cá esse instituto, né? O primeiro caso, o leading case, foi a ação de descumprimento de preceito fundamental, número 347, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Essa SECI tratava do sistema carcerário do Brasil. E aqui no slide, acho que no slide número 8, eu grifei algumas colocações importantes. E o Marco Aurélio falou assim, que o SEI não se trata de substituição aos demais poderes, e sim de oferecer incentivos, parâmetros e objetivos indispensáveis à atuação de cada qual, deixando-lhes o estabelecimento de minúcias. E aí, partindo para o cerne do nosso artigo, foi quando a Carmen Lúcia, relatora da ADPF número 760, ela declarou o estado de coisa incondicional em matéria ambiental. Especificamente, o STF, em 2022, ele teve uma chamada pauta verde, onde ele iria está julgando 7 processos relacionados ao meio ambiente no Brasil. Em específico, o ADPF número 760, ele tratava de uma cobrança, de um plano de retomada ao plano de prevenção contra o desmatamento da floresta amazônica. E, por dados científicos, inclusive que consta no nosso artigo, é notório que houve um regresso em questão ambiental no Brasil. E a ministra Carmen Lúcia, na ADPF, ela falou sobre o abandono desse PP, Plano de Prevenção contra o Desmatamento, a redução da fiscalização efetiva, o desmonte em órgãos públicos competentes por matéria ambiental e a falta de transparência nas informações objetivas do governo no enfrentamento ao crescimento do desmatamento. Tudo isso caracterizava o retrocesso ambiental. Nesse sentido, a utilização do SEI ambiental pode vir a sanar, de fato, uma má gestão pública, né? O Poder Judiciário pode, por meio desse instituto, reforçar o comprometimento e esforço dos governos locais, né? Só que, entretanto, esse posicionamento mais proativo do Poder Judiciário, ele traz críticas, né, por parte da doutrina, porque alguns pesquisadores e doutrinadores afirmam que isso se trata até de uma forma de legitimizar um possível ativismo judicial por parte do Supremo. E ao longo do nosso artigo, nós trouxemos críticas ao Instituto do SEI, do ativismo judicial, mas também nós trouxemos posturas favoráveis ao Instituto. E no primeiro momento, o Elivaldo da Silva, né, que todo mundo conhece ele como um dos principais opositores do ativismo judicial, ele fala que o SEI se trata apenas de uma forma de disfarçar o ativismo. E aí ele fala que as principais características do ativismo do Brasil seria o modelo de um Estado-providência, né, as ações declaratórias e as normas abertas, abstratas, que seriam os princípios. E, nesse sentido, o Estado de coisa inconstitucional não seria, de fato, um instituto interessante para o ordenamento jurídico do Brasil. E aí, em posição contrária, eu estou tentando encurtar, pessoal, porque eu sei que o meu tempo é curto.
em posição contrária, nós trouxemos duas brilhantes pesquisadoras, a Kátia Kozik e a Bianca Schneider Vanderbroek. Elas trazem o constitucionalismo democrático como uma forma de legitimar esse estado de coisa inconstitucional ambiental e até mesmo o ativismo judicial. Porque o estado de coisa inconstitucional, ele depende de uma deliberação popular, ele traz a sociedade e ele também afirma que no poder legislativo e executivo também são foros igualmente legitimados para tratar de assuntos constitucionais. E aí, ao final do artigo, nós chegamos à conclusão que a teoria ela demonstrou claramente que o SI, adotado pelo Supremo, contribui para uma maior inclusão na sociedade civil nas deliberações da Corte, por meio da realização, inclusive, de audiências públicas. No caso específico da ADPF 760, a decisão do Supremo Federal demonstra essencial para a superação do bloqueio institucional existente na questão ambiental. Então, assim, ele se torna um instituto muito interessante quando a gente tem graves violações dos direitos fundamentais, em específico o direito ao meio ambiente saudável, principalmente quando a gente percebe que as políticas públicas elas são ineficazes ou inexistentes. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade e peço desculpa até porque eu fiquei um pouco nervosa. A gente agradece, pessoal. Muito bom. Muito obrigado. Nós agradecemos aí, vem uma estudante muito brilhante, e assim se faz, né? Nós estamos aqui para apoiar os jovens para crescer. Obrigado. Vamos agora, então, pensando já no próximo, depois eu volto para o pauta, então, a chegou na sala, a vida aqui do bate-papo, pelo suporte. A professora Mônica Gassini e Andréa Bezerra, Mota. Sim, não, aqui. Muito bem, então, vou apresentar a professora Mônica, grande amiga já há muitos anos, e a Andréa, deve ser sua aluna, pesquisadora. Vamos falar sobre o tema, o papel da universidade para o combate ao bullying contra ativistas ambientais no Brasil. Bem-vindas, tem a palavra. O tema do nosso artigo a gente quer tratar a respeito da violência psicológica que ocorre contra defensores dos direitos humanos em questões ambientais em escolas e universidades, fazendo uma conexão entre o bullying, o cyberbullying e o meio ambiente. Né? A gente vem numa época em que o Wikibeck já nos fala da sociedade de risco, né? Que essa sociedade a gente ouve esse avanço industrial e tecnológico, mas a previsão desses riscos eles não foram medidos e nós precisamos trabalhar a respeito deles, né? Esses riscos que a gente pode viver, um deles muito sério que pode comprometer a vida no nosso planeta é a questão do aumento da temperatura, que ele foi mapeado pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né? E aí, o que acontece? Quando o IPCC nos trouxe todo esse material sobre essa questão das mudanças climáticas, ele sofreu inúmeras críticas, como se ele fosse apenas um órgão político, apesar de ter ganho o Prêmio Nobel, ter contribuído para o Protocolo de Quioto, para ele ter contribuído para a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ainda assim, há quem acuse o IPCC de ser um órgão eminentemente político. E aí, esse estudo do IPCC, ele nos trouxe um problema conexo, né, que é a questão de que defensores ambientais, eles sofrem um tipo de bullying, inclusive dentro das universidades, por causa dessas suas ideias, porque elas desafiam o poder econômico e elas modificam a questão do direito ambiental vigente, né? E aí a gente faz o seguinte questionamento: como o ambiente educacional pode contribuir para uma cultura de paz com a efetividade da proteção física e psicológica do defensor de direitos humanos em questões ambientais? Então, para responder esse questionamento, a gente fez pesquisa bibliográfica e documental com abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos, é descritiva e com natureza teórica, né? A gente pegou alguns casos aqui no Brasil em que, infelizmente, ocorrem as violências físicas, como é o caso do
Chico Mendes, como é o caso da irmã Dorothy, como é o caso do Índio Guajajara, mas, assim, essa violência, ela não é somente física, ela também é psicológica. Um exemplo que a gente tem bem claro desse tipo de violência psicológica ocorre com Greta Thunberg, né, que ela denuncia a questão das mudanças climáticas e a gente vê todo o sofrimento que ela sofre. O pessoal acusa ela de uma série de problemas psicológicos, porque ela vai tentar resolver um problema amplo da questão das alterações climáticas, né? Aí a gente pensa, por exemplo, a questão dos veganos, o que eles sofrem dentro de sala de aula, os vegetarianos também, né? Então, assim, qual é a proposta? É a gente pensar nessas pessoas que elas tentam defender o meio ambiente para que a gente possa fazer um trabalho de combate a esse bullying sofrido dentro das escolas, de uma maneira em que essas ideias elas possam circular livremente. Para isso, nós precisamos de uma atuação que envolva o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Para que a gente possa mapear esses casos e que a gente evita que, de acordo com as nossas pesquisas, o que a gente percebe é que esses casos são intervenções pontuais. Nós não temos um trabalho anti-bullying nem contra outros casos, quanto mais contra casos envolvendo defensores de direitos humanos em questões ambientais, que é uma proposta de intervenção nos casos, o respeito ao vegano, o respeito ao vegetariano, o respeito àquelas pessoas que defendem as causas animais, o respeito às ideias que falam a questão das mudanças climáticas, que a gente pensa, por exemplo, na Rachel Carson, quando ela lançou o livro Primavera Silenciosa, dentro da academia, tentaram atacá-la por todo o trabalho que ela desenvolveu, tentaram desmerecê-la enquanto cientista. Então, nós precisamos ensinar dentro das salas de aula os alunos argumentação, lógica, retórica, para que eles possam combater esse tipo de discurso com discurso e não com ataque ad hominem, que é aquele em que você ataca não o argumento, mas quem argumenta, né? Então, a gente pensa aí, entra o acordo de Escazú, que ele é inédito, e o artigo 9º, ele fala na defesa dos defensores de direitos humanos em questões ambientais. É um acordo aqui que nós temos na América Latina, e que nós deveríamos pensar, assim como a Convenção de Aarhus, ela é restrita mais à Europa, como diz a professora Carla Amado Gomes, pode ser ampliado para além da Europa, é só os países quererem aderir. E o Acordo de Escazú, por exemplo, que o Brasil não faz parte, mas o STF, o STJ já utilizou o Acordo de Escazú como fundamento para decisões a partir de princípios, né? E aí, lembrando que o artigo 9 do Acordo de Escazú, ele nos fala sobre a importância da defesa dos direitos humanos, de defensores de direitos humanos em questões ambientais. Então, a conclusão que a gente chega é que nós precisamos pensar a sustentabilidade a partir de uma cultura da paz, que tem que envolver, inclusive, esse trabalho dentro das universidades de combate a esse bullying, a esse cyberbullying, que os defensores de direito de questões ambientais sofrem dentro das universidades, a partir de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, que precisam ser desenvolvidos. É isso. Obrigada. Muito obrigado, André. Licença. A professora está sendo, a professora Mônica não vai falar, não é? Só para ter certeza. Licença, é Ana Caroline. Eu queria só fazer aqui É que agora liberou para apresentar o slide. Eu queria saber se há necessidade de apresentar aqui a tela para vocês, ou se não há necessidade, se eu posso mandar por e-mail. Não há necessidade. Os slides são um complemento à apresentação. Então, tá bom. Bem? Muito obrigado. Obrigada. Você pode colocar o seu e-mail aí no bate-papo para, se algum interessado, os que estão presentes, quiseram solicitar pessoalmente para você, podem fazer isso. Tá bom? Obrigado. Vamos seguir. Agora, vamos passar para a comunicação. O professor Frederico Oliveira, que é aqui da UNAMA, e da sua aluna, Aileen da Silva Rodrigues, que está presente no governo. E o tema deles é sobre a consensualidade e democracia, estudo sobre o novo paradigma de justiça.
Bem-vindo, Aline, tem a palavra, fica à vontade, a cada sua. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Ok. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade. É uma honra estar aqui perante vocês, perante o Iberojur também, principalmente representando a UNAMA, onde eu faço, né, o mestrado em Direitos Fundamentais. Bom, o objetivo do artigo é justamente fundamentar e fomentar também, claro, nessa discussão a respeito da necessidade, né, de um novo paradigma de justiça pautado na consensualidade. Então, a pesquisa ela faz essa análise a respeito ainda da existência dessa cultura da litigância, uma cultura da sentença, em que a jurisdição ainda é vista tanto pelos cidadãos, pela sociedade, assim como pelos agentes de justiça, é vista como o meio adequado para a resolução de conflitos. Em alguns casos, como o único meio para isso. Então, visando desmistificar, né, esse tipo de pensamento e até mesmo tentando entender por que se chegou a isso, a gente faz, então, uma abordagem de todo o contexto histórico que se insere a jurisdição, inclusive com um capítulo destinado a abordar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, para mostrar que o contexto ditatorial, né, no qual foi, logo após promulgada a nossa Constituição Federal de 1988, buscando, então, ali estabelecer esse marco, né, e esse contexto social e político que se inseria, e por que, então, o judiciário alcançou esse patamar como o órgão responsável por dirimir conflitos, né, entre cidadãos, conflitos coletivos, conflitos individuais. Então, ao decorrer da pesquisa, fomos verificando esse fenômeno da judicialização, em que aspectos políticos, sociais, culturais e até mesmo de cunho moral eram e são ainda levados ao Poder Judiciário para decidir e, assim, estabelecer a paz em relação àquele litígio. Entretanto, esse fenômeno, portanto, trouxe como consequência uma crise que se instaurou no âmbito do Poder Judiciário, a crise em relação à inefetividade, né, dessa prestação jurisdicional. Muitos processos a serem julgados, né, muitas demandas, processos em andamento que se delongam aí ao longo do tempo e que não alcançam um resultado eficaz em relação à pacificação desses litígios. Daí surge, portanto, a necessidade agora de pensarmos em uma desjudicialização. Isso somente é possível apontando e ressaltando mecanismos de solução consensual de conflitos. Durante o trabalho também foi realizado pesquisas perante o Conselho Nacional de Justiça, através do relatório Justiça em Números, visando, né, identificar o número de conciliações que são realizadas nos tribunais brasileiros, e a pesquisa aponta que esse índice é muito baixo, muito baixo. Então, essa cultura da litigância ela é muito alta e o Poder Judiciário não consegue também estabelecer uma conciliação ali entre as partes. O Código de Processo Civil de 2015 já preocupado em relação a essa necessidade da conciliação, de meios adequados de solução de conflito, então estabeleceu a criação dos centros, né, de solução de conflitos, os chamados CEJUSCs. E o relatório do Conselho Nacional de Justiça nos apresenta que esse número ainda é baixo. Aqui no Pará, por exemplo, no ano de 2021, haviam apenas 14 CEJUSCs instalados. Então,
nós caminhamos para uma conclusão em relação ao estudo e o que foi levantado a respeito da necessidade, então, de fomentar entre as partes, entre advogados, promotores, juízes, funcionários e servidores da justiça, no sentido de que haja esse fomento pela solução consensual de conflitos, que existem vários instrumentos que estão disponíveis para que as pessoas e para que elas possam resolver o seu conflito de maneira eficiente e rápida, né? E não conseguimos identificar uma outra possibilidade que não seja por meio dessa solução consensual. Então, a ideia é, no final das contas, diminuirmos essa primazia da jurisdição, mostrando que não há uma necessidade de um juiz para haver aí a resolução do conflito, que é possível que as partes, até mediante um exercício democrático de direito, estabelecerem uma solução consensual para o conflito. Isso revelaria, em verdade, inclusive, uma prática verdadeiramente democrática do que a aplicação da jurisdição, já que as partes estão ali discutindo, apresentando suas opiniões em relação àquela demanda e ali chegando a um consenso em relação a qual seria a melhor solução para o conflito que se estabeleceu. Então, em poucas palavras, era o que nós gostaríamos de trazer em relação ao tema. Agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, é uma honra apresentar e defender esse trabalho aqui no Iberojus. Obrigada. Muito obrigado, Aline Rodrigues, pela apresentação. Muito importante, tema interessantíssimo. E nós estamos tendo muito tempo para continuar. Para o Guilherme Barra, que pediu para falar no final, já está presente para poder apresentar a sua comunicação. Guilherme, tinha uma audiência. Se puder. Também tinha quem mais que não estava presente, a Bruna, Carlos, Federico, Adriele. Então, Não, agora é o Guilherme Barros. Guilherme Barros, por favor, quiser falar? Vou apresentar o Guilherme. O Guilherme pediu só 5 minutinhos, que ele está saindo da sustentação oral. Então, eu vou dar algumas informações gerais do nosso painel. São informações importantes, né? Não sei, dos autores que estão na sala, vocês já mandaram a versão final do artigo, mas os autores, principalmente os pesquisadores, que querem publicar sua obra no livro que será publicado em Portugal, indexado na Espanha, Portugal e Espanha, vocês têm um prazo de 30 dias para fazer as revisões, e se quiserem depois atualizar uma informação dos 30 dias, vocês têm esse prazo. Nós vamos receber o artigo também, que é um dia, porque foi mandado no e-mail, e no e-mail saiu o prazo errado. O e-mail estava 10 de junho, na verdade é 10 de julho, 30 dias a partir do encerramento do evento. Vocês também, os alunos que mandaram resumo, as pessoas que mandaram só resumo, podem dar o artigo completo, e aquelas pessoas que escolheram só a modalidade de resumo, podem mandar um artigo se quiser passar a publicar o livro, né? Com a taxa de inscrição como autor de artigo. Porque tem pessoas que escolheram só a modalidade de resumo, publicação, resumo, que são os alunos da graduação aqui da UNAM. Não sei se eventualmente algum aluno da graduação queira mudar para a publicação, pode mudar e completar a taxa. Então, professor, perdão, interrompendo, é que no e-mail que eu recebi, porque na verdade eu mandei o resumo inicialmente para posteriormente mandar o artigo completo, mas eles me deram prazo até hoje, 10 de maio, e no edital estava 10 de julho. Então, é 10 de julho, na verdade. 10 de julho. 10 de julho, isso mesmo. Ah, tá. Não, tudo bem. Mas confundi. Tudo bem. Eu já estava até finalizando, inclusive, para a formatação, mas era só para ter certeza, para fechar com mais calma, né? Vai com mais calma agora. Certo. Obrigada.
Os livros, não sei se vocês já participaram do evento de livro, mas quem participou, né, sabe, nós publicamos em Portugal e depois indexamos para a Espanha. Isso tem um impacto muito grande para a carreira acadêmica da pessoa, também para fazer currículo na Europa. Se alguém tem intenção de trabalhar lá, mas eu sou professor de Portugal, e graças aos trabalhos que eu fiz dentro dos projetos de Biologia, eu consegui me inserir no mercado europeu de professores, né, de pesquisa. Então, também é uma oportunidade. Sem contar que a internacionalização é um dos fatores mais importantes. Hoje, né, os programas de mestrado, doutorado, fazer internacionalização é algo valioso no programa. Se você faz parte do programa, um aluno ou um professor, você está no lugar certo. Guilherme já voltou nesse apresente? Então, eu continuo aqui. Alguns dos autores que estão na sala que deveria falar, e não falou, quer se manifestar, eu não sei o Marco falou já, né? Não falou? Marco Fernandes não falou, né? Eu vejo que está ali o nome dele. Você deixou ligado no computador, depois saiu, mas o Marco Fernandes está na sala e deveria prestar o trabalho. Se não apresenta, não vão receber esse certificado, né? Nível do órgão. Então, isso é importante, são essas duas ações. Agora à tarde, daqui a pouquinho, quando acabar esse painel, nós aqui em Portugal, na Espanha, aqui na Espanha, aqui em Belém do Pará, é 17 horas, às 17h40, começa o painel, na sala A, né, com professor da habilidade, na cidade do Veio, na Universidade Nova de Lisboa. Ele é um candidato que conheceu em Portugal, ele vai falar sobre os novos direitos fundamentais. Se vocês puderem assistir, também recomendo. Só mudar de sala, depois acabar de espanhol, e vamos começar. Só o que está fazendo. Guilherme está presente? Quanto Guilherme? Isso, quanto Guilherme? O tema do Guilherme é muito interessante. Inclusive, é um dos temas que eu faço na área dos humanos e das empresas. O tema dele é interessante. Eu vi o artigo e gostei. Eu queria falar com o Guilherme sobre o tema dele. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu já abrir para esse espaço. Quando parece. Tem alguma pergunta? Pois não, vamos esperar um pouquinho aqui, porque a gente vai estar falando muito para vocês. Eu tenho uma dúvida em relação à publicação do resumo expandido. É só para alunos da universidade? Não, é para todo mundo. Para todo mundo. Ah, Todos os tá. alunos da universidade podiam fazer, ou seja, pode mudar, se quer mudar de categoria, porque muitos professores da UNAMA querem publicar o artigo, o aluno mandou o resumo. Então, eu quero falar para o professor, não, o aluno tem que saber se ele quer mudar de categoria. Né? Ah, entendi. Todos podem. Obrigada. Boa tarde a todos, todas.
Boa tarde, Fábio. Seu áudio está desativado. Consegue ouvir? Vamos ver. Esqueci, né? Agora ouço sim. Tá. Vou apresentar então o Guilherme Barros, que vai apresentar também com a Márcia Ribeiro, que são da PUC do Paraná e da Federal do Paraná. O tema do Guilherme é a arbitragem como instrumento de concepção dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre interesses dos direitos humanos. Um tema muito interessante, muito importante. Eu teria um argumento dele, Guilherme. Você tem vontade de tirar um pouco na palavra. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez a todas e todos. Inicialmente, gostaria de pedir desculpas, obviamente. Eu, fora da vida acadêmica, sou procurador do Estado e justamente hoje era meu dia de sessão e a sessão se alongou indefinidamente. Mas, enfim, ainda estou de beca da sustentação. Bom, muito obrigado pela oportunidade de apresentar minha pesquisa. Eu sou professor de graduação na PUC Paraná, sou mestre pela instituição e agora sou doutorando na instituição, sempre com a orientação, a tutoria, a mentoria da professora Márcia Carla Pereira Ribeiro. Nós desenvolvemos esse artigo para tratar de um instituto, de um tema que é muito importante, que é a proteção dos direitos humanos, mas trabalhando com um instrumento jurídico que é, na sua origem, eminentemente privado e comercial, que é a arbitragem. O artigo se inicia por apresentar uma contextualização a partir da edição, em 2011, dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, um conjunto de regras de soft law, instrumento não cogente, elaborado muito pelo empenho do professor John Huggie, de Harvard, e os princípios orientadores são divididos em 3 grandes pilares: pilar proteção, o pilar respeito e o pilar reparação. Para cada um desses 3 pilares há um conjunto de princípios norteadores. Pois muito bem, no pilar reparação, o que os princípios propugnam é que deve haver mecanismos efetivos que promovam a tutela dos direitos humanos. Nessa ordem de ideias, a proteção via Estado-juiz, ela se mostra deficiente ou dificultosa. Por quais razões? Há, no âmbito da teoria do Estado, limites muito claros à operacionalização da persecução, não penal, mas mesmo de natureza civil. A jurisdição de Estados soberanos está limitada por seus territórios. E há, no âmbito dos direitos humanos, uma situação que aflige a academia, qual seja o fato de que violações de direitos humanos comumente são verificadas, são praticadas, ocorrem em países em desenvolvimento por empresas transnacionais. E há, por parte desses estados soberanos em desenvolvimento, algum temor quanto à persecução e à imposição firme da proteção de direitos humanos, justamente com medo da fuga de investimentos. Essas transnacionais podem tirar a sua planta de um determinado país e levar a produção para outro, em que a produção seja mais frágil. Dito isso, a proteção no país de origem também se mostra muito frágil, uma vez que vige, no âmbito do direito internacional privado, o princípio do forum non conveniens, ou seja, o Estado de origem muitas vezes não tem interesse em analisar a matéria porque as violações foram praticadas do outro lado do globo. Verificada a insuficiência da proteção pelo Estado juiz,
é que o estudo se centra na análise da arbitragem enquanto mecanismo efetivo para a proteção dos direitos humanos. Por que efetivo? Porque a arbitragem oferta, e é disso que o artigo trata, algumas características que podem ser extremamente úteis, efetivas e eficientes para essa proteção. Uma delas, a especialidade dos julgadores. É possível na arbitragem que as partes escolham o julgador, escolham o árbitro, e isso traz a possibilidade de escolher para julgar o caso alguém que é extremamente hábil, um grande professor, uma grande professora, uma grande advogada, extremamente hábil na matéria em discussão. Ponto favorável. Outro ponto favorável está ligada à velocidade do trânsito dos procedimentos arbitrais. As arbitragens, em geral, são julgadas em período de tempo infinitamente menor do que os da justiça estatal. Ainda mais se considerarmos justiças estatais de países em desenvolvimento, são os receptores dos investimentos de multinacionais, que é onde ocorrem as violações de direitos humanos. Por fim, destaco o aspecto final que me parece o mais relevante para essa análise ou para a adequação da arbitragem, que é a força executória de uma sentença arbitral. Estabelecemos isso, ou trazemos isso para dentro do artigo, porque a arbitragem gera, ao final dos seus procedimentos, sentenças arbitrais que podem ser levadas a cumprimento e execução em 1,5 de estados soberanos, em razão da grande adesão mundial à Convenção de Nova York de 1958. Essa convenção basicamente engloba países receptores de investimentos multinacionais, insisto, local onde ocorrem violações. E essa convenção também engloba estados de origem dessas multinacionais que a justiça estatal não alcança. Uma sentença arbitral proferida, tendo como sede um estado em desenvolvimento, pode ser plenamente levada à execução e cumprimento no país de origem dessa companhia multinacional. E, portanto, há aqui uma vantagem que a justiça estatal, por mais eficiente que tente ser, não consegue superar. Há, sim, como trazemos, alguma preocupação quanto à legitimidade. Afinal, é um mecanismo de solução de controvérsias eminentemente privado. Mas há também experiência bem-sucedida no trato da matéria. Conforme narramos em nosso artigo, houve, no Acordo de Bangladesh, a utilização da arbitragem para análise, para verificação de violações a direitos humanos praticados por empresas, no bojo das consequências advindas da destruição, implosão do prédio em Bangladesh, que matou 2 milhares de trabalhadores nesse país em desenvolvimento. Na esteira dessa tragédia, foi prevista uma cláusula arbitral que acabou sendo acionada e gerou procedimentos arbitrais que trouxeram resultados efetivos em termos de reparação em procedimentos que tramitaram na Holanda. Por fim, pela expertise da Holanda prévia em arbitragens comerciais, em arbitragem entre estados, e sei que tenho tempo de 10 minutos, então vou fechar isso em mais 1 minuto e meio, a Holanda também, acadêmicos de Haia, desenvolveram regras de procedimento voltadas especificamente para a participação de temas de arbitragem em empresas de direitos humanos. E essas regras, que obviamente são não cogentes, mas podem ser escolhidas pelas partes para serem aplicadas ao seu procedimento, essas regras trazem peculiaridades extremamente adequadas para se encaixar na tutela de direitos humanos em casos de violações por empresas. Peculiaridades tais como
a expressa previsão de que os custos devem ser reduzidos, a expressa previsão para que terceiros, os stakeholders, possam participar do procedimento. E, portanto, a conclusão do trabalho vai na linha de que a arbitragem, embora nascida no âmbito do direito empresarial, dos contratos empresariais, pode sim atender a esse importante pilar dos princípios orientadores dos direitos humanos que propugnam, que anseiam por mecanismos efetivos de tutela desses direitos. Com essas rápidas palavras, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse grande evento e devolvo a palavra para debates. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. A exposição do trabalho é muito interessante, né? Todos são interessantes, mas, sabe, o curso que estão lá, eu sou pesquisador, professor de direito empresarial, tenho estudado o tema já há alguns anos, desse ponto de vista do direito europeu, um pouco do direito internacional. Né? Essa área de direitos humanos e empresas é uma área que, durante muitos anos, desde 2011, né, quando o professor Lázaro lançou os seus princípios na Consciência de Direitos Humanos da ONU, foi crescendo, né? Houve muito crescimento, debate, produção acadêmica ao redor do mundo. E cada dia mais tentava se achar uma resposta como nós vamos fazer a vinculação, né, das empresas que cometem atos de violação dos direitos humanos, por exemplo, e como nós vamos executar, né, essas empresas. Então, com vista da indenização, principalmente da indenização e reparação de dano. E a arbitragem, que é a parte que você coloca como aquilo que é uma novidade, né, nessa área, uma certa novidade, é muito interessante, porque a arbitragem, por ser um instrumento de decisão privada, né, de tribunais privados, pode dar uma solução, porque eu trabalho em tribunais públicos, entre muitos conflitos, né, nas jurisdições internacionais, não é muito fácil. Então, o tema da arbitragem que você colocou é interessante, né? É também difícil, talvez, não sei como poderia se desenvolver isso para dia mais, mas desenvolver mecanismos que as empresas que estão nesse circuito internacional, transnacional, possam se vincular nessas cláusulas, né, de violação de direitos humanos no âmbito da arbitragem. Então, o tema, eu gostei hoje do teu artigo, né, que você mandou, de felicidade dele, porque eu sou na área, porque ele me mandaram coisa lá ainda, e gostei bastante. Eu acho que é muito interessante e eu também parabenizo a escolha do teu tema. Posso falar porque eu gosto do tema. Obrigado pelas palavras aí, pelas contribuições, fico à disposição. Obrigado pela oportunidade. Claro que esses congressos, né, têm essa função, né? Só essa, que nós conhecemos dentro dos nossos colegas e irmos aprendendo com os outros. De fato, esse painel foi muito interessante. Queria perguntar também se algum outro colega que está na sala quer fazer pergunta um para o outro, diretamente ou indiretamente. Tem a palavra, temos aqui ainda uns 10 minutinhos. Se for possível, podem ficar à vontade. Quem tem a palavra, tem vontade. Se tiver, eu vou agradecer, né? Agradecendo a todos terem ficado até essa hora e na secretário e formar que estaremos juntos nos próximos projetos. Os temas todos muito interessantes, extremamente fundamentais, né? Quem está aqui na Amazônia, eu, é a segunda vez que eu participo de um congresso na região Amazônia, eu vejo como é importante nós irmos para os lugares para entender o que acontece lá. Eu tenho certeza que as pessoas se vão desenvolver, principalmente os colegas que são daqui da região, né, como nós falamos, várias pessoas aqui da região, sem contar os outros, mas isso traz um valor agregado fortíssimo para quem vai ter esse trabalho lá na Europa. Né?
talvez vocês não tenham essa noção. Vocês estão no Brasil, vocês não têm noção que a Europa, onde eu trabalho, moro, a área acadêmica tem um interesse por temas que é produzido aqui do lado de cada Atlântico, né? E vocês, participando desses projetos, levam esses temas para lá. E as pessoas que fazem pesquisa na Europa vão ter acesso a essa produção também, que é algo de grande valor. Portanto, eu quero parabenizar todos os presentes, todos os autores desse painel, também a compartilhada do livro, e agradecer, né, a todos vocês, desejando ótimas pesquisas e que nós possamos nos encontrar nos nossos congressos em modo virtual ou presencial. Muito obrigado a todos por encerrar aqui o nosso painel. Obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado. Vou pedir para o meu staff parar o vídeo, por favor.